Todo mundo lembra do Kiba como o garoto que lutava ao lado do Akamaru. Mas existe uma coisa estranha: seu olfato era uma das habilidades mais úteis para rastreamento em Konoha. Então por que a história quase nunca transformou isso em algo maior? Para entender se Kiba foi realmente desperdiçado, primeiro precisamos separar o que a obra mostra daquilo que nós imaginamos. Kiba pertence ao clã Inuzuka, um clã conhecido pelo combate em conjunto com cães ninja. Ele e Akamaru desenvolveram uma parceria de batalha, usando técnicas próprias do estilo Inuzuka. Mas existe outra característica importante: os sentidos de Kiba, especialmente o olfato. Durante a missão de recuperação de Sasuke, essa habilidade teve uma função concreta. Kiba conseguiu seguir o cheiro de Sasuke e ajudar o grupo a localizar o caminho do alvo. Então a obra já tinha estabelecido uma função muito clara para ele. Kiba não precisava ser o mais poderoso da geração para ser extremamente útil. A questão é: essa especialização foi realmente explorada até seu limite? O primeiro detalhe está justamente no olfato. Kiba consegue identificar e seguir cheiros, algo que dá a ele uma função diferente de um ninja focado apenas em combate direto. E isso importa porque rastreamento é uma habilidade extremamente útil para missões. Encontrar um alvo, seguir seu caminho e localizar pessoas são tarefas que podem determinar o sucesso de uma operação. A própria missão de recuperação de Sasuke demonstra isso na prática. Então, tecnicamente, Kiba tinha uma especialização que fazia sentido dentro do sistema de missões ninja. Mas será que a história aproveitou essa especialização? Aqui aparece o problema. Kiba recebeu uma identidade bastante clara: Inuzuka, parceiro do Akamaru, especialista em combate corporal e rastreamento. Mas, conforme a história avançou, outros personagens da mesma geração receberam desenvolvimentos muito mais profundos. Naruto e Sasuke passaram a ocupar o centro da narrativa. Shikamaru ganhou uma função estratégica. Neji teve sua própria evolução e conflitos. Kiba também evoluiu, mas sua trajetória não recebeu o mesmo espaço narrativo. E precisamos ser precisos: não existe uma confirmação de que Konoha deliberadamente negligenciou Kiba. O que existe é uma diferença de exploração. A obra mostrou uma característica interessante no personagem, mas não fez dela um elemento tão importante quanto fez com as especializações de outros ninjas. E aqui entra o e se. E se a história tivesse usado Kiba de forma mais consistente em missões de rastreamento? Ele poderia ter recebido situações em que seu olfato fosse decisivo para localizar inimigos, identificar alvos ou descobrir informações que outros ninjas não conseguiriam perceber. Isso não significa dizer que Kiba teria necessariamente se tornado um dos ninjas mais poderosos da geração. A obra nunca confirma isso. Mas existe uma possibilidade narrativa muito mais simples: Kiba poderia ter se tornado um especialista indispensável, e isso combinaria perfeitamente com aquilo que já havia sido estabelecido sobre o clã Inuzuka. O problema, então, talvez não seja falta de potencial. Talvez seja falta de exploração. Então, quando juntamos o que a obra mostrou sobre os sentidos de Kiba com a função que ele exerceu na missão de recuperação de Sasuke, a conclusão fica mais interessante. Não podemos afirmar que Konoha cometeu oficialmente um erro com Kiba. Mas podemos dizer que a história estabeleceu uma especialização muito clara para ele, depois, não a transformou em uma parte tão relevante de sua trajetória. Por isso, talvez Kiba não seja um personagem sem potencial. Ele seja um personagem cujo potencial específico foi pouco explorado. E é justamente isso que torna Kiba tão interessante. Porque talvez o maior desperdício não tenha sido transformar Kiba em um personagem fraco. Foi apresentar uma habilidade tão específica e útil, e depois não fazer dela uma parte maior da história. Mas será que isso realmente torna Kiba um personagem desperdiçado? Ou será que estamos enxergando um potencial que a obra nunca prometeu desenvolver? Comenta aqui embaixo: Kiba foi realmente desperdiçado por Konoha ou o problema foi simplesmente a falta de espaço na história?